Doutora, eu tenho os 4 sisos e eu quero saber se realmente é necessário que eu remova eles. Eu sou Juliana Nascimento, sou cirurgiã dentista e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a necessidade ou não de remover os sisos, tá? Então vamos ali criar 3 situações, tá certo? Ou você tem todos os sisos já aí na boca, tá? Ou o seu siso não nasceu ainda, ou ele está no processo de nascer, né? No processo de formação, tá certo? Então vamos lá. Se os seus 4 sisos já nasceram, estão bem posicionados ali, participam da sua mastigação sem causar nenhum dano, tá? Sem causar nenhum desconforto, não há necessidade nenhuma de removê-los, tá? Eu sempre recebo muitos pacientes que estão com os sisos ali funcionais e ficam com essa dúvida se de fato precisa remover ou não, tá bom? Então, se os seus dentes saíram todos aí, estão funcionando, né? Estão ali participando ativamente da mastigação sem causar nenhum transtorno, então não há necessidade alguma de você remover, tá certo? A segunda situação que a gente tem é quando o siso ele tá ali no processo de nascer, né? No processo de desenvolvimento, tá? Então ele sai, ele começa a romper ali pelos 18 aos 21 anos, tá bom? Esse é o período mais ou menos que o siso começa a sair ali na cavidade bucal, tá? E o que que acontece? Às vezes o paciente ele não tem o espaço suficiente, então é um dente que ele sai parcialmente, tá? E fica ali causando alguns desconfortos, como por exemplo, acúmulo de alimento ali na região, o paciente não consegue escovar, a escova não consegue alcançar e aí acaba desenvolvendo inflamação, infecção. Então, nesses casos, quando o siso ele está ali no processo de saída e ele não encontra esse espaço, há necessidade de remover, porque ele está causando transtorno ali, tá certo? Uma outra situação também é que é muito comum o siso, quando ele está nesse processo, ele acabar ali, pela posição dele, danificando o dente do lado dele, tá? Esses dentes, eles empurram os outros, doutora? Tem, assim, um lado que diz que empurra, tem outro lado que diz que não causa nenhum problema ali de movimentação dentária, tá? Mas uma coisa é certa, geralmente, quando ele está ali mal posicionado, é muito comum ali, pela deficiência que o paciente tem de higienizar corretamente, ele acabar causando transtornos ou uma cárie ali no dente do lado. E aí, às vezes, o paciente precisa fazer um canal, né, tratar, porque quando vem aparecer o problema, já está ali bastante avançado. E aí, o paciente tem que fazer um canal no dente do lado, porque não tirou o siso, tá certo? Então, nesses casos, quando não há esse espaço, é necessário que a gente remova, tá? Mas, doutora, eu só tenho um dente que está incomodando, os outros não estão, tá? Eu só tenho um ali que está causando um probleminha no dente da frente. Eu tenho que remover todos? Nesses casos, o que é que a gente pede, tá? Se você vai tirar um dente, né, digamos, vai tirar só o inferior de um lado, tá? Então, a gente solicita, a gente pede que o paciente ele remova o superior e vice-versa. Se o problema for no superior e for remover o superior, remove também o inferior do mesmo lado, tá certo? Porque ele é um pazinho, né? Os dentes são um pazinho ali, então um depende do outro, tá? Então, às vezes, se você remove aqui o inferior, o superior ele vai ficar sem um antagonista, tá? Então, é um dente que ele pode ali descer, não encontrar o dente ali, e aí vai acabar causando outro problema, então é melhor remover os dois, tá certo? Uma outra situação. Doutora, já tenho meus 25, 30 anos e meu dente não saiu, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Nesses casos, a gente solicita que faça uma radiografia panorâmica para ver se de fato você possui esses dentes, tá? Porque hoje, ali, por conta da evolução, muitas pessoas já nascem sem eles. Eu, por exemplo, sou semi-evoluída, eu não tenho o inferior esquerdo, tá? Então, alguns pacientes, eles já nascem sem os sisos, tá bom? Outros permanecem ali com o dente lá dentro, incluso, que a gente chama, tá? Que é quando o dente ele tá ali contido dentro do osso, ele não sai, ele não rompe ali a gengiva, tá certo? Então a gente chama de siso incluso, tá bom?
Nesses casos, a gente solicita que remova, né? Se a gente observou a panorâmica ali, o exame radiográfico, viu que o paciente tem, tá? E esse dente, ele tá sem espaço, ele tá causando ali alguma, não vou dizer uma movimentação, né? Mas tá ali muito próximo ao dente lateral, mesmo embaixo do osso, a gente solicita que remova, porque ele não tem espaço, tá certo? Então, tem pacientes, por exemplo, que sentem muita dor de cabeça, sentem muitas dores nessa região aqui, e quando a gente vai ali avaliar, quando a gente se aprofunda ali, a gente vê que o que está causando aquilo é a presença do siso incluso, tá? Então a gente solicita que remova nesses casos, tá bom? Outro caso que a gente também solicita remover é quando cria-se ali um cisto, tá? Todos os dentes, em algum momento ali durante a formação, eles possuem um capuz, né? Quando eles estão ali dentro do osso, tá? Então, eles possuem um capuz, que é um tecido, tá? Que vai envolver essa coroa, tá? Envolve a coroa. Então, às vezes, ali por alguma coisa, algum processo ali do próprio paciente, inflama, né? Esse capuz inflama e pode-se criar um cisto ali ao redor daquela coroa, tá certo? Eu vou mostrar até uma imagem para vocês como é que se apresenta, tá bom? Então, nesses casos, a gente também solicita que remova esse dente, tá bom? Mas assim, doutora, como é que eu vou saber se ele não incomoda? Como é que eu faço? A gente sempre solicita que o paciente faça a panorâmica, mesmo quem nunca sentiu nada, se o dente não saiu, faça a panorâmica. É importante investigar. Tá, doutora, eu fiz a panorâmica e vi que o meu dente está ali, mas não está causando nenhum transtorno. Eu preciso remover? Se você quiser, não, tá? Porque às vezes ele fica ali e não vai causar um problema algum durante a sua vida. Mas é importante que você fique acompanhando, tá bom? Então, ali de 6 meses ou a cada um ano, você faça uma nova radiografia panorâmica para ver aí se não há nenhuma evolução, nenhum aparecimento de cistos, tá bom? Só que assim, a gente sabe, né, que muitas vezes a gente não dá prioridades a certas coisas, quando a gente vem priorizar é quando já está incomodando. Então, se você tiver ali o dente incluso, tá? Mesmo que não incomode, é importante que remova. Se você não for ficar fazendo ali as radiografias preventivas, é importante que remova, porque aí você pode até evitar um problema maior futuro, tá? Porque tudo relacionado a esse dente muitas vezes é bem silencioso. E aí quando vem aparecer algum sintoma, algum sinal, já é uma coisa ali bem mais chatinha de resolver, tá certo? Então é importante que a gente sempre esteja aí avaliando esse dente, tá? Porque tanto ele pode não causar nenhum problema, como ele pode causar alguns transtornos, tá certo? Então era isso que eu queria trazer para vocês, tá bom? Espero que eu tenha explicado direitinho, que nem sempre há necessidade de remover o siso, mas se houver necessidade, procure um profissional capacitado, tá certo? Para fazer o procedimento. E é isso, tá bom? Até a próxima. Me sigam nas redes sociais, tá? O meu Instagram é @doutora Juliana Nascimento. Então, todos os dias eu tô ali postando bastante coisa legal, tá certo? Para quem é de Recife, eu atendo em Boa Viagem. Para quem é de Natal, eu atendo em Lagoa Nova, tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima.